Sou o professor Walter Júnior, da FAC, Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. Estaremos dando início agora às nossas aulas online. Estaremos tratando hoje da disciplina optativa 3, Planejamento Tributário nas Organizações, para o curso de Administração. Nosso tema da nossa aula hoje será o Simples Nacional. O Simples Nacional, na modalidade que existe hoje, ela foi publicada na Lei Complementar 123, no dia 14 de dezembro de 2006, com validade a partir de 1º de julho de 2007. Então, a Lei 123 é a lei complementar que trata do Simples Nacional. Toda vez que você tiver dúvidas sobre o Simples Nacional, vamos buscar na legislação primeira, que é a Lei 123. Então, você acessa o portal da Receita Federal, do lado esquerdo, lá no portal do Simples Nacional, você clica em legislação, depois você clica na Lei Complementar 123. Lá você vai abrir toda a regra existente hoje para o Simples Nacional, que está constituído na Lei 123, com as devidas alterações das demais leis complementares que foram publicadas até o ano passado. Então, é importante estar sempre atualizado com as leis que alteraram algum capítulo ou algum artigo da Lei 123. Passando agora para definir a questão de quem pode se optar pelo Simples Nacional. Então, para saber quem pode se optar pelo Simples Nacional, a primeira opção é saber se a empresa já fez o seu registro. Então, a primeira situação é fazer o registro na junta comercial ou no cartório. Então, feito esse registro, a empresa já tem condição de passar a avaliar se ela pode optar ou não pelo Simples Nacional. Então, as empresas, quando vai na junta comercial, ela pode fazer o registro de uma sociedade empresária, pode também fazer o registro de um empresário individual ou pode fazer também o registro de uma empresa EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Já no cartório, é feito o registro da sociedade simples, também de sociedade EIRELI simples e também do empresário individual simples. Então, feita essa definição, já tem o registro da empresa tanto no cartório ou na junta comercial, você pode passar para avaliar se ela pode ser ou não enquadrada no Simples Nacional. Então, para você definir se ela pode ou não ser enquadrada no Simples Nacional, a primeira regra é a seguinte: você deve verificar o faturamento anual da empresa. Então, se a empresa fatura entre 0 e 4.800.000, ela pode optar pelo Simples Nacional. Isso fazendo uma avaliação da receita de janeiro até dezembro que a empresa teve de faturamento. Então, se ela faturou 4.800.000 máximo, ela pode estar no Simples Nacional. O Simples Nacional ele tem duas situações. Ele pode ser uma ME ou uma EPP. Então, a ME ela é definida para as empresas que tiveram um faturamento anual de 0 a 360 mil. Então, empresas que faturaram até 360 mil no ano, ela pode ser enquadrada como ME, microempresa. Já as empresas que ultrapassaram 360 mil e não ultrapassou 4.800.000, ela pode ser considerada uma EPP, uma empresa de pequeno porte. Então, as empresas entre 360 mil e 4.800.000, ela vai ser considerada uma EPP, empresa de pequeno porte, vai poder também estar no Simples Nacional. No caso do início de atividade, é importante a gente avaliar a proporção da receita bruta anual. Então, para a ME, que é até 360 mil, a gente pega 360 mil, divide por 12, que é o número de meses que tem no ano, vai dar o equivalente a 30 mil reais por mês. Então, a proporção mensal é 30 mil. Então, por exemplo, se a empresa existiu 2 meses, ela só vai poder ter de faturamento no ano 60 mil reais. Esses 60 mil reais quer dizer que ela pode ser uma ME, desde que ela não ultrapasse 60 mil. Então, para a CME, uma empresa que fez o seu registro em novembro, ela só existiu 2 meses, ela não pode ultrapassar 360 mil para ser enquadrada como ME optante pelo Simples Nacional. Se ela for ter um faturamento de novembro a dezembro acima de 60 mil, a gente vai fazer a avaliação se ela pode ser uma EPP. Então, a EPP, o faturamento máximo dela anual é 4.800.000. Então, a gente pega 4.800.000, divide por 12, que vai dar o equivalente a 400 mil por mês. Então, a empresa que tiver o faturamento acima de 800 mil, considerando novembro e dezembro, ela não pode ser uma EPP, ela vai ter que ser outra regime de tributação, ela não vai poder entrar no Simples Nacional, porque para entrar no Simples Nacional ela vai ter que ter no máximo 800 mil de receita bruta em novembro e dezembro, porque o proporcional é 400 mil por mês. Então a ME, o proporcional é
30 mil e a EPP, o proporcional, é 400 mil. Então, se a empresa abrir, por exemplo, em fevereiro, ela vai ter o proporcional de 11 meses. Então, 30 mil vezes 11 meses, ela vai poder faturar no ano 330 mil. Já para a EPP, ela vai ter proporcional de 11 vezes 400 mil. Então, quer dizer que ela vai poder faturar no máximo 4 milhões e 400. Então, é importante fazer sempre esse cálculo aí proporcional aos meses de existência da empresa, para não ter a exclusão ou não poder optar pelo Simples Nacional devido ao excesso de receita. Então, é importante estar sempre observando essas situações aí para não se perder aí no faturamento. O Simples Nacional também, ele é um recolhimento que é feito mensalmente. Então, todo mês a empresa recolhe o Simples Nacional mediante uma guia de arrecadação. Então, na apuração do Simples Nacional, foi uma forma que o governo identificou de reduzir o número de guias que a empresa paga. Então, em vez da empresa ir lá e pagar várias guias individuais, ela paga uma única guia com o nome de DAS, documento de arrecadação do Simples, e com esse documento ela vai estar recolhendo vários impostos. Então, no momento da apuração do Simples Nacional dela, para recolhimento, ela vai estar apurando o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o IRPJ, ela vai estar apurando o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, desde que ela seja uma indústria, né? Então, se ela for uma indústria, ela vai ter que apurar o IPI, se ela for um comércio, ela não apura o IPI, se ela for uma prestadora de serviço, também não vai ter apuração do IPI. Então, o IPI na guia do Simples Nacional, no DAS, ele só existe para as empresas que são indústria. Então, houve a industrialização do produto, ela tem que acrescentar lá no cálculo do Simples Nacional o IPI. Temos também a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, as empresas também vão apurar no Simples Nacional a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Vai também ter a apuração do COFINS, que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social, também vai estar sendo apurado dentro da guia do Simples. O PIS, contribuição para o PIS, também vai estar sendo calculado dentro da própria DAS do Simples Nacional, e para as empresas que estão no anexo 1, 2 e 3, estarão também fazendo cálculo do CPP, que é a Contribuição Patronal Previdenciária, que é o encargo da Seguridade Social, o INSS parte empresa. Então, ela vai estar fazendo esse recolhimento aí também do CPP. Só não vai estar recolhendo o CPP aquelas empresas que estiverem com as seguintes atividades. Então, a construção de imóveis e obras de engenharia, em geral, inclusive forma de subempreitada, ela não recolhe o INSS dentro da guia do Simples Nacional. Então, o CPP não vai ser calculado no momento da apuração dessa atividade. Então, se tiver com atividade de vigilância, limpeza ou conservação, serviço de advocacia também não enquadra dentro das regras de fazer o pagamento do CPP dentro do Simples Nacional. Então, atualmente eu tenho um cliente que ele é uma empresa individual, unipessoal de advocacia, ele é um advogado sozinho, registrou a empresa dele como unipessoal, e ele está optante pelo Simples Nacional. Então, ele recolhe o Pro Labore. Então, esse Pro Labore dele, ele tem que fazer o cálculo da parte patronal fora do Simples Nacional. Então, ele não paga dentro da guia do Simples Nacional a parte do INSS patronal, que é a parte da empresa, que é os 20%, mais as outras entidades que também recolhem lá os percentuais do INSS. Então, é importante verificar que essas atividades elas não estão obrigatórias a fazer o recolhimento dentro da guia do DAS. Depois, nós temos também um outro imposto que é calculado dentro do DAS, que é o ICMS, que é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de serviço de comunicação. Então, essas são as empresas que têm esse tipo de recolhimento do ICMS, que são as empresas que têm comércio, indústria ou esse tipo de prestação de serviço, estão obrigadas a fazer o recolhimento do ICMS dentro da guia do DAS. E temos também o ISS, que também é calculado dentro do DAS. Então, as prestadoras de serviço, em vez dela pagar o ISS para a prefeitura local, ela vai estar pagando esse ISS para a Receita Federal mediante a guia da DAS, e a Receita Federal faz o repasse do ISS para cada prefeitura de acordo com a informação que o contribuinte
declara lá no portal do Simples Nacional no momento da apuração do imposto. Então, quando você apura o imposto, tem a opção lá de você definir se o ISS é devido no município de prestação de serviço ou se o ISS é devido na sede da empresa. Então, feita essa definição lá, o próprio sistema da Receita Federal já faz o repasse do ISS para o município correto. Então, as empresas prestadoras de serviços também vão estar recolhendo na guia do DAS, do Simples Nacional. A guia do DAS vence sempre no dia 20 do mês subsequente ou dia útil seguinte. Então, todo mês você apura o Simples Nacional e no mês subsequente acontece o pagamento. Então, em uma única guia, a empresa vai pagar todos esses tributos de uma única vez, com a alíquota de acordo com a tabela do Simples Nacional. Então, para fazer o cálculo do imposto do Simples Nacional a pagar, hoje existe 5 tabelas, então a tabela 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Então, as empresas vão fazer o enquadramento na tabela, vai fazer o cálculo do Simples Nacional de acordo com a tabela, que vai gerar uma alíquota de cálculo do imposto. Então, se ela tiver, por exemplo, na tabela 3, que é uma tabela de serviços, ela vai estar recolhendo, por exemplo, a menor alíquota de 6%. Então, ela vai lá, faz o recolhimento a partir de 6% sobre o valor da receita mensal que ela teve. Então, se ela, por exemplo, prestou 100 mil de serviço no mês, ela pega os 100 mil, aplica na tabela, se porventura cair na alíquota de 6%, ela vai fazer o cálculo lá para fazer o recolhimento da guia. Atualmente, o cálculo hoje não é mais um cálculo direto, você pega 100 mil vezes 6%, é preciso fazer um cálculo numa fórmula que tem na lei 123. Então, você pega a fórmula que tem lá, faz o cálculo, deduz uma parte que a lei permite e você tem o valor a recolher lá do Simples Nacional mediante a aplicação dessa tabela. Então, é importante entender das tabelas. As tabelas são classificadas por atividade, então, de acordo com a atividade da empresa, ela é enquadrada em uma tabela diferente. Então, ela pode ser enquadrada na tabela, por exemplo, de comércio, de indústria, de serviço, ou pode ser enquadrada numa tabela especial, que no caso da tabela 4 e a tabela 5. Então, é importante aí saber classificar bem em qual tabela que a empresa vai estar enquadrada para que seja feito corretamente o recolhimento da guia do DAS. Depois também nós temos aqui como uma situação muito importante, são as vedações ao ingresso no Simples Nacional. Então é importante que, além de avaliar a receita bruta anual, é interessante também avaliar as vedações ao ingresso ao Simples Nacional. Então tem situações que impedem que a empresa, mesmo que ela queira, ela não pode estar optante pelo Simples Nacional. Se porventura ela fizer o pedido de opção e for aprovado, a qualquer momento, a Receita Federal pode cruzar as informações do banco de dados dela e fazer a solicitação da retirada daquela empresa do Simples Nacional desde o momento que ocorreu a infração. Então, é importante que seja avaliado bem antes de fazer a opção do Simples Nacional. Então, uma situação que impede o ingresso no Simples Nacional é quando a empresa tiver capital participante de outra pessoa jurídica. Então, quando uma pessoa jurídica é sócia de outra pessoa jurídica, então uma PJ sócia de outra PJ. Então, quando acontece essa situação, ela não pode estar no Simples Nacional. Então, toda vez que você for enquadrar uma empresa no Simples Nacional, pegue o contrato social dela, verifique quem são os sócios dela. Se lá no contrato social dela tiver um sócio, pessoa jurídica, não será permitido fazer o enquadramento dela no Simples Nacional. Então, é importante já fazer essa avaliação do quadro societário da empresa. Então, pega o contrato social, avalie. Tem pessoa jurídica, não pode ser optante pelo Simples Nacional. Se tiver filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior, também não pode estar fazendo esse enquadramento no Simples Nacional. Então, verifique bem lá no contrato social da empresa se também não incorre numa dessa situação aí. Se porventura tiver um sócio pessoa física que ele seja empresário e tenha participação em outra empresa, que receba também tratamento diferenciado do Simples Nacional, ou seja, o dono da empresa já é dono de outra empresa do Simples Nacional, vai ser necessário verificar
a receita bruta das duas empresas, porque se a soma das duas empresas ultrapassar 4.800.000, também é vedado a participação no Simples Nacional. Então, é importante que o empresário ele pode ter mais de uma empresa no Simples Nacional, mas ele não pode ter o somatório das receitas ultrapassando 4.800.000. Então, se ele tem duas empresas, ele vai ter que ficar acompanhando constantemente a receita das duas empresas, para não correr o risco dele estar fazendo uma situação que impede ele de ficar no Simples Nacional, uma situação que é chamada na legislação de vedação ao ingresso no Simples Nacional. Então, é importante estar sempre olhando o sócio da empresa, se ele tem outras empresas, para não acontecer o que já aconteceu com alguns clientes meus. Então, o cliente ele tinha uma empresa optante pelo Simples Nacional e um dos sócios também era sócio num posto de gasolina e a soma do faturamento dele no posto de gasolina com o faturamento dele na empresa, que era uma distribuidora, ultrapassou 4.800.000. A Receita Federal cruzou as informações e fez a exclusão da empresa dele do Simples Nacional devido a esse excesso de receita que ultrapassou 4.800. Então, é importante observar isso também. Então, essa regra entra na regra seguinte, que quando o titular da empresa for sócio de outra empresa, que não é optante pelo Simples Nacional, e ultrapassou lá os 4.800.000, de acordo com a participação dele na empresa, ele também fica vedado de estar no Simples Nacional. Então, é importante a gente estar sempre observando. Se porventura a empresa tiver um administrador que seja sócio ou titular de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta também não ultrapasse 4.800.000, ela pode ficar no Simples Nacional. Mas se o administrador tiver uma outra empresa que somando ultrapasse 4.800.000, também vai ter a sua vedação de ingresso ao Simples Nacional. Então tem que estar olhando também a questão do administrador, que ele também é uma situação que pode impedir a opção pelo Simples Nacional. Se for também uma sociedade constituída sob a forma de cooperativas, também não vai poder estar ingressando ao Simples Nacional, salvo se for uma cooperativa de consumo e que participe do capital outra pessoa jurídica. Então, se participar outra pessoa jurídica, não pode entrar no Simples Nacional. Também não pode estar no Simples Nacional as atividades de banco comercial, banco de investimento e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, de financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresas de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar. Então, todas essas atividades associadas a banco não pode também estar optando pelo Simples Nacional. Se for também resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica ocorrido nos últimos 5 anos, também não pode entrar no Simples Nacional. Então, é vedado o acesso ao Simples Nacional às empresas que fizeram alguma cisão. Então, ela fez cisão, ela não pode entrar no Simples Nacional nos próximos 5 anos. Também as empresas que forem constituídas sob a forma de sociedade por ações, que a gente chama de SA, então as sociedades anônimas, as SAs, também não pode ser optante pelo Simples Nacional. Foi lá na junta comercial, fez o registro da empresa como SA, sociedade anônima, ela não pode entrar no Simples Nacional, está vedado a entrada no Simples Nacional. E também tem que observar quando os titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Também está vedado de entrar no Simples Nacional. Então, na hipótese da microempresa ou da empresa de pequeno porte que incorrer numa dessas situações, ela fica vedada de acesso ao Simples Nacional. Então, é importante a gente estar sempre observando as atividades impeditivas para não correr o risco de fazer a opção pelo Simples Nacional e ter o comunicado da Receita Federal para a exclusão do Simples Nacional. Então, onde a gente vê todas essas regras de vedação do Simples Nacional, lá na legislação 123,
que é a lei complementar que trata sobre o Simples Nacional. Então, teve dúvidas sobre a vedação ao ingresso ao Simples Nacional, vai lá no portal do Simples Nacional, legislação, lei complementar 123 e faz essa conferência lá, se uma dessas situações vão incorrer lá para impedir o ingresso no Simples Nacional. Então, é importante fazer essa observação. Então, se você já fez a avaliação da empresa, ela é uma empresa que vai ter o faturamento máximo de 4.800.000 no ano, ela não se enquadrou em nenhuma das vedações do Simples Nacional, ela não tem um sócio que impede, ela não tem uma situação que não permite ela ficar no Simples Nacional, então é importante fazer a inclusão dela no Simples Nacional. Como é que funciona a inclusão no Simples Nacional atualmente? Ela tem duas formas de inclusão. A primeira é quando a empresa abre. Então, a empresa fez a abertura dela, ela pode estar pedindo a inclusão do Simples Nacional. Então, após o registro da empresa no cartório ou na junta comercial, e já fez o pedido, já tem número do CNPJ também, já fez o registro do CNPJ, é só entrar no portal do Simples Nacional e fazer o pedido lá da inclusão do Simples Nacional. A Receita Federal vai receber o pedido, vai fazer uma avaliação e depois de um tempo, de alguns dias, ela vai responder se autorizou a opção pelo Simples Nacional ou não. E outra forma de entrar no Simples Nacional é no início do ano. Então, toda empresa ela tem direito de pedir a inclusão do Simples Nacional no início do ano. Então, ela tem até o último dia de janeiro. Então, até 31 de janeiro é a data limite para fazer o pedido de inclusão do Simples Nacional. Então, a empresa terminou o ano em uma tributação do lucro real do lucro presumido, ela pode, até 31 de janeiro, fazer a solicitação do pedido de inclusão no Simples Nacional. Esse pedido vai ser recebido pela Receita Federal e depois de alguns dias vai ser dado a resposta se foi aceito ou não a inclusão dela no Simples Nacional. Então é importante a gente estar sempre atento que abriu a empresa, ela pode ser incluída no Simples Nacional ou durante o mês de janeiro ela pode também ser incluída. O importante é que, em situação normal, não tem como você entrar no Simples Nacional no meio do ano. Ou você entra na abertura ou você entra no mês de janeiro. Então, essa opção ela vale de janeiro a dezembro. Então, essa opção tributária hoje tem que ser feita no início do ano. Então, na hora que você faz o pedido lá, você pode estar indo para o Simples Nacional, sendo que esse pedido tem que ser feito até 31 de janeiro. Não fez o pedido, entrou em fevereiro sem pedir para a inclusão do Simples Nacional, você vai ter que optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Então, não pode mais entrar como Simples Nacional. Então, assim a gente finaliza aqui essa aula sobre o Simples Nacional. Espero que tenham entendido bem sobre o conteúdo. Qualquer dúvida pode estar me procurando aí nas redes sociais, ou no próprio chat, ou no fórum do Moodle. Obrigado.